Vamos para ele, um dos exódios do mundo dos animes dos últimos tempos, que é Link Click. Não é só a terceira temporada, é Breedon Arc, que é meio que a segunda, a temporada 2.5, vamos dizer assim, né? Que foi uma sequência de OVAs que eles lançaram para dar gancho para a terceira temporada. E aqui a gente tem diretamente ligado aos eventos do final da segunda temporada, onde tivemos mais uma viagem no tempo, sem dar muito spoiler, sem entregar muito o que é de fato o motivo dessa viagem no tempo, mas do Luguan, ele voltando a ele mesmo no passado, vamos dizer assim. E ele revivendo certos eventos, onde é o começo da relação dele com o Shen... Meu Deus, o Sheng... Nossa, Shen Xiaoxi, Thunder. Isso! Shen Xiaoxi. Eu ainda dou umas engasgadas para o nome chinês, desculpa. E aqui a gente vai ver todos os eventos de Breedon, né, que é um lugar que esconde alguns mistérios do pai do Shen. Tem novos personagens sendo introduzidos, novos poderes sendo introduzidos, e deixando a gente só mais maluco pra próxima temporada pra saber pra onde esse negócio vai, porque ele só colocou mais pergunta na mesa do que respondeu coisas. Tá foda. Ai, ai. E aí? Cara, sabe o que é engraçado? Hum. É que não era pra ter tanta expectativa, tanto hype. Porque a terceira temporada tem produção, né? Uhum. A gente não tá com o Dream Team. Não. E mesmo assim, não importa. Pois Clique é arte e isso não importa. Eu acho engraçado porque quando a gente viu o primeiro episódio, ele fala, opa, uma narrativa aqui, tá abrindo pra personagem secundário e tal. Mas, cara, quando pega e coloca os elementos e faz a narrativa linear com esses elementos que foram colocados desde o começo e que foram estabelecidos na primeira temporada e na segunda temporada, e começa a conectar as coisas, é assustador como o Link Click sabe fazer uma narrativa. O storytelling dele é assustadoramente bom. Então, o que ele consegue fazer para te engajar na narrativa, para tornar os personagens carismáticos, para dar camada para os personagens com pouco tempo que ele tem nessa temporada, é algo assim assustador. E mesmo que a gente não tenha o nível de qualidade de produção do que a gente teve na segunda temporada, ainda assim são muitas boas ideias visuais, são bons takes, mesmo os momentos em que ele tem quadros mais estáticos, ele sabe como ele coloca esses quadros, ele sabe como montar a cena, ele compõe muito bem a cena, visualmente é muito rico, então assim, é uma obra assim assustadoramente boa. Eu acho que Link Click ele é uma obra que consegue ser fora do que a gente tem como parâmetro, porque ele acerta muito de forma recorrente em diferentes aspectos e em diferentes contextos, porque o contexto dessa temporada é muito complicado de você encaixar na história, sabendo que você tem a primeira e a segunda temporada como pontos para referenciar esse roteiro. Então, ele é um caso que ele é uma prequela em questão da linha cronológica. Porém, entretanto, todavia, ele tem informações que são diretamente ligadas com a primeira e a segunda temporada e que se conectam. Então você precisa da primeira e da segunda temporada para vir aqui. E ele usa essas informações, nesses poucos episódios que ele tem nessa temporada, para agregar muito, mas muito mesmo a narrativa. Então, assim, eu acho assustador como o Link Click é tão bom. Porque geralmente a gente que é chato com questão de roteiro, que fala, ah, não, tem isso, tem aquilo. Mas ele consegue fazer isso de forma tão redondo, mas tão redondo, que é fascinante acompanhar a narrativa de Link Click. Mesmo que a gente tenha uma caracterização visual, principalmente character design, que às vezes a gente remeta aquele cara gostosão, bonitão, mas, tipo, essa caracterização visual não tira da gente a imersão, não tira da gente o impacto. É um elemento que tá ali, beleza, mas ele não tira, porque às vezes você tem determinados contextos que não corrobora, pô, um cara bonitão no meio de um contexto distinto, sabe? Que não era pra ele ser assim. É Link Click skin. não tem esse problema. É skin. Porque ele consegue dar significado pra isso. Então, tipo, pô, o cara é tão bonito assim? Sim, ele é modelo, cara. Então, assim, ele conecta esses pontos.
e ele justifica. Isso que eu acho mais interessante, porque geralmente fala, não, character design é isso aí mesmo, vai com Deus. Não, aqui ele justifica e contextualiza isso. E às vezes faz até piada com isso, como teve piada com isso nessa temporada. Então, assim, o link click é roubado. De fato. Cara, eu acho que essa terceira temporada dá luz a um ponto de Nick Click que eu acho importante. Que é os mistérios, cara. Porque a gente é tão ligado à empatia e entender minimamente como que eles vão usar o poder deles, assim, de entrar em fotos e de se ligar com outras pessoas de uma forma um pouco mais direta e de uma forma até um pouco episódica que a gente teve na primeira temporada e de uma forma de um arco maior como a gente teve na segunda, que a gente acaba esquecendo dos mistérios que esse universo mesmo acaba colocando. Eu acho que o Bridge Arc ele chega num momento perfeito pra gente lembrar deles. Pra gente olhar pra esses personagens e a gente entender, tá, como é que funcionam os poderes desse mundo? Tem mais poderes com alguns personagens. Calma, esse personagem ele tem algum envolvimento? Será que ele é o tal Mastermind que tá mexendo com tudo pra fazer as coisas acontecerem? É ele que tá financiando isso? Tipo, cada vez mais que você vai se aventurando pro Bridge Arc, que começa como um spin-off meio... uma prequela, né? Meio inofensiva, assim, tipo, parece que vai te apresentar mais do que você viu na primeira temporada. E aí tu sai do final da temporada tentando entender minimamente como que aquela resolução foi feita. E, cara, eu realmente fico de cara como o Howlin, ele consegue fazer isso, ele consegue contar a história desse jeito. Porque, para pra pensar, que Nick Click é um anime original, e que tem todas essas ideias, e que quer trabalhar minimamente uma coesão nesses mistérios, porque diferente de outros mistérios que literalmente te apresentam a resolução no final como uma forma de, tipo, resolver a história, Link Click o tempo todo já te deu dicas daquilo, o tempo todo já tá te explicando aquilo. Então, pelo storyboard ser muito didático, pela história te trazer muito soluções e alternativas, te fazer teorizar, eu acho que o Brandon Ark ele cresceu muito, assim, como uma temporada de Nick Click. Por isso que eu acho até esquisito você, tipo, citar ele como uma prequela. Eu penso ele muito mais como uma segunda temporada ponto .5, assim, tipo, uma ideia separada que dá respostas do que veio na segunda temporada. Tanto que eu não consigo recomendar pra uma pessoa ver o Bridgerton Arc primeiro do que a primeira temporada, porque a pessoa precisa de contexto que ela só vai ter na segunda pra entender minimamente algum mistério daqui. Então, cara, é uma história muito inventiva, é uma história que na sua produção, mesmo não tendo Dream Team, ele consegue brilhar demais. Cara, uma cena que me pegou muito foi a cena da casa pegando fogo. Nossa. Que tem uma dica na abertura e você tem o Xiaoxi entrando ali. Nossa, é linda, assim, tipo, te deixa sem fôlego. E quando você entende aquela cena no final da temporada, você quer ver mais e você quer a terceira temporada o mais cedo possível. Então, Click novamente vindo despretensiosamente e roubando os holofotes da última temporada do ano, assim, de um jeito absurdo. Que é anime bom e marcante, assim, tipo, uma ótima temporada de Nick Click de novo. Sim, cara, sim. É impressionante como ele consegue voltar pro começo, antes do próprio começo que a gente viu da história. E inicialmente você falando, tá, mas o que você vai querer contar com isso? Você tá trazendo até outros personagens que você nunca trouxe, situações ou lugares que você nunca citou, antes mesmo do começo, e a gente já tá sabendo até um pouco do próprio começo do Lu Guan e do Shen Xiaoxi junto, assim, como eles começaram de fato, essa amizade deles, a trabalhar junto, mas ainda ele consegue conectar alguns eventos antes disso, época de dificuldade, época que eles estavam de fato se conhecendo, e juntar com essa viagem no tempo mais novas coisas que catapultam já de fato direto pro final da segunda temporada. E quando isso tudo vai acontecendo, principalmente na reta final, sua cabeça tipo quebra, sai uma gema ali de dentro e você derrete. Porque você fala, caralho, mano, é um nó tático de roteiro que ele te dá. Você fala, meu Deus do céu, é bizarro. É bizarro como o Link Click, ele sempre tem um controle da sua narrativa, ele sempre tem o controle do seu holofote, ele sempre tem o controle da sua câmera, e tudo
por mais delicado, assim, e bem delineado que ele vai trazendo, e às vezes você não vai entendendo exatamente bem do processo, mas no final do dia, tipo, meio que dá um estralo e tudo faz sentido, ele continua trazendo isso em sua essência de uma narrativa nem tão linear quanto eram as outras, né? Aqui, o fato de ir e voltar, não... De fato, você tá na perspectiva do Luguan aqui desde o começo, mas você não tá indo lá pra frente, você sempre tá com a perspectiva dele, mas você, como espectador, tá sempre conectando coisa de agora e do futuro, de agora e do futuro. Então você tá fazendo esse processo de fazer esse vai e vem. A narrativa continua linear ali do comecinho, mas tudo que ele vai te montando e remontando desse quadro criminal que ele tá fazendo, deixa a sua cabeça, tipo, pirando. E aí, no final, faz muito sentido, te dá um gancho pra próxima temporada, você fala, cara, meu Deus do céu, vai lá, Rowling, traz aí Link Click 3 de novo, pelo amor de Deus, mais rápido possível, pelo amor de Deus. Ou não, continua em Tuber Hero X, que você tá sendo genial lá também, tá tudo bem. Tá tudo bem. Enquanto o Rowling não tá trabalhando em Link Click, ele está fazendo Cinema 3 em Tuber Hero X. Então, pô, o cara é simplesmente genial. É um dos maiores nomes da indústria de animação, não só japonesa, né, no caso, mas chinesa que a gente tem da inteligência. Mundial, de fato mundial. O nosso querido Lee Howlin tá, assim, sendo um dos maiores nomes da atualidade sobre aspecto de animação, sobre aspecto de fazer audiovisual. O cara é simplesmente gênio. E mais uma vez trazendo uma temporada excepcional de Link Click. E, assim... A nota é meio complicado, né? Porque aí ele tem um pequeno demérito. Ele tem que ser comparado com ele mesmo, né? Porque, assim, Sim. comparar essa temporada de Breedon Arc com qualquer outro anime da temporada, ele é só um 10 absoluto e tá tudo bem. Só que ele comparado com ele mesmo, a gente tem que dar um 9. Porque, assim, é tão excepcional tudo o que veio antes, que não ser nesse nível de excepcionalidade que ele trouxe nessa temporada, porque, de fato, tá um pouco mais fragmentada a staff, provavelmente ele também tava trabalhando aqui, trabalhando já em Tuber Hero X também, e fazendo, talvez, a próxima temporada, você vê que falta um pouquinho daquele absurdo que ele fazia nas outras duas temporadas, mas isso não tirou o mérito enorme dele, ainda assim, de fato, é só um dos melhores animes desse ano, mas ele com ele mesmo, eu acho que vai ter que ser um 9 mesmo. Até porque ele tem uma premissa muito menor do que as duas temporadas, né? Ele tem muito menos coisas pra contar. Então, nesse aspecto, ele tem que... Vou usar esse termo, mas eu não acho que é o mais adequado por pensar o que foi a temporada. Mas ele tem que encher linguiça com alguma coisa. Então, nisso, ele é excepcional. Ele é perfeito em fazer isso, tipo... Comparado a qualquer anime de temporada, tipo, ele verdadeiramente tá um dragão acima. Só que você sente a gordura, sabe? Tipo, olhando pro que foi as outras duas temporadas que você não perdia. Até mesmo os episódios que você tinha o mínimo de contexto. Por exemplo, acho que o episódio 6, que eu acho que é o 5.5 na Crunchyroll, né? E traz lá o contexto do pai e tal, que tipo, é um episódio que não serve minimamente pra nada. Mas ele te dá uma empatia em relação ao personagem que te dá uma recompensa. E eu acho que essa temporada ela se conecta muito mais com o episódio 5.5 do que as duas temporadas de Nick Click. Mesmo ele te dando alguns pontos de interrogação pra você pensar sobre os mistérios do mundo. Obviamente, ele é um ponto pra você lembrar mais sobre os mistérios do mundo. Mas por ele estar competindo com ele mesmo, não dá pra você dar o mérito que você daria com eles trabalhando 100%. Então, eu fecho no 9 também, com muita dor no coração. No meu coração é um 10, ou tô até em dúvida se eu mudo aqui. Porque verdadeiramente eu acho que trouxe muito da experiência, principalmente pras pessoas que, tipo, conhecem as duas temporadas. Só que comparar ele com ele mesmo, verdadeiramente, é até injusto com ele, né? Porque diminui a nota. Não dá nem pra ser o primeiro contato com o Link Click, porque você tem que começar do primeiro. Não tem como. Breedon Arc não é a sua porta de entrada pra Link Click. Vai ver as duas primeiras temporadas, depois você vem pra Breedon Arc, e aí você faz esse bem pra você mesmo, porque você precisa assistir Link Click se você não assistiu ainda. Simples assim. Igor, fecha com o quê? 9. 9 também? Maravilha.